Grandes heróis mereceram muito essa homenagem. O economista português Luiz Bravo fala sobre a tragédia de Brumadinho e a importância do incentivo a uma economia que não cause tantos impactos ambientais. Quando olhamos um primeiro momento para investimento e para aquilo que pode vir para a nossa região, para a nossa terra, para o nosso país, nos parecem sempre relativizados, devem ter hoje em dia um lugar mais importante na praça de discussão. Quando se paga um preço de uma má construção ou de uma construção ou do relatório ambiental não é positivo, nós não estamos apenas a falar de uma série de ambientalistas que podem ter preocupações com reservas naturais ou com outra questão. Estamos a falar muitas vezes de próprias situações que se pagam décadas depois e podem-se pagar em vidas humanas. E essa é a grande lição que nós retiramos desta questão da Brumadinho, que ainda está longe de ser encerrada. Agora nós vamos mudar de assunto e falar do tempo, do calor. As ondas de calor registradas no verão têm sido marcantes, mas neste mês de fevereiro, as chuvas em algumas regiões brasileiras aliviaram até os termômetros. Mesmo assim, a sensação térmica não diminui. E a repórter Andrea Piai conversou com o especialista para explicar sobre este fenômeno. Haja água para se hidratar e refrescar nesse verão que está mais quente em relação ao mesmo período do ano passado. Mas, segundo o astrônomo e físico Alexandre Neves, a explicação não é só o aquecimento global. Na verdade, o calor está sufocante por causa do El Niño. O El Niño é um aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico tropical. As águas do Oceano Pacífico aumentam a temperatura dela, a razão disso ainda é motivo de pesquisa científica, mas há um aquecimento das águas do Oceano Pacífico e esse aquecimento provoca mudança das correntes de vento no planeta, fazendo com que ocorram variações no clima local. O mês de fevereiro é tipicamente quente e chuvoso. Isso explica porque alguns dias amanhecem com muito sol, já outros, assim, bem nublados. Mas aí vem a pergunta. Mesmo com essa oscilação na temperatura, por que o calor é tão pertinente? Isso acontece por causa da sensação térmica, que fica maior justamente por causa da chuva. Essa percepção alterada ocorre por alguns fatores, entre eles o vento e a alta umidade. Quando a umidade está muito alta, a pressão atmosférica exercida sobre a sua pele dificulta a sudorese, ou seja, dificulta o suor, e isso aumenta a sensação de calor que você tem. O crescimento urbano mal planejado também aumenta a sensação térmica. Andrea Piai, para a Rede Vida de Televisão. E os cariocas têm reclamado e sofrido com os dias de extremo calor. Mais uma frente fria interrompeu esse período de altas temperaturas na cidade maravilhosa. Wellington Andrade. Os cariocas já sentem a diferença de temperaturas mais amenas na cidade. Aquele calorão de janeiro é para enforcar qualquer um. Esse tempo aqui é agradável, é o melhor tempo, é a temperatura que todo carioca gosta. A gente sempre reclama, né? Se está chovendo, a gente reclama, se está muito sol, a gente reclama. Mas é bom que o tempo continue assim. Esta meteorologista explica que os dias quentes foram interrompidos pela chegada de uma frente fria. Isso deveu a uma situação de bloqueio grande. As frentes frias não chegavam na região sudeste, elas chegavam até o sul do país, basicamente até Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e não avançavam até a região sudeste. Então, não só o Rio, como São Paulo, Minas, Espírito Santo, com temperaturas bastante elevadas por conta dessas frentes frias que não alcançavam a nossa região. Só no mês de janeiro foram registradas altas temperaturas aqui na capital. Em pelo menos 3 dias, os termômetros marcaram acima de 40 graus no estado. Mas a expectativa é que as baixas temperaturas sejam mantidas nos próximos dias. Há uma tendência de permanecer essa temperatura em torno de 27, 28 graus até sexta-feira. E no sábado, 29 graus, 30 graus. Domingo, dá uma pausa da chuva, embora as chuvas sejam fracas. Vai diminuir a intensidade da chuva no sábado, praticamente em alguns lugares nem chove mais. E no domingo tem uma previsão de chuva no final da tarde. Wellington Andrade, para a Rede Vida de Televisão. Já que estamos falando sobre temperatura, calor, o tempo que esfriou um pouquinho,
Vamos conferir o clima-tempo. Nesta quinta-feira, um novo sistema de baixa pressão atmosférica vai atuar ao largo do litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro. Juntamente com o fluxo de umidade que vem do Nordeste, estará passando justamente pelo Sudeste. Está mantida as condições de chuva e há alerta para mais temporais. A chuva acontece a qualquer hora, pode ser volumosa, principalmente no litoral de São Paulo, no Rio de Janeiro, no sul de Minas, Zona da Mata, Vale do Rio Doce, na Grande Belo Horizonte e no sul do Espírito Santo. Na região da capital paulista, onde voltou a chover bastante nesta quarta-feira, a chuva enfraquece, mas ainda acontece no decorrer do dia. O Ministério da Educação divulgou hoje o resultado da primeira chamada do programa Universidade para Todos. O ProUni oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições de ensino superior privadas. Acompanhe as notícias do mundo. Representantes do Regional Sul 1 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil visitaram hoje refugiados venezuelanos que foram acolhidos em São Paulo pela Caritas Brasileira. Médicos de um hospital do Iêmen pediram ajuda às autoridades internacionais para levar para fora do país os gêmeos siameses nascidos há poucos dias. O quadro de saúde deles se deteriora pela falta de serviço médico no país. Paris recebe o maior show de carros clássicos do mundo. Mundialmente famosa, a exposição de carros antigos apresenta 600 carros espalhados por um espaço de 72 mil metros quadrados. Um grupo de 7 artistas se reuniram para criar réplicas de um conjunto de monumentos conhecido como as 7 Maravilhas do Mundo, usando sucata em Nova Delhi. A iniciativa do governo indiano visa disseminar a conscientização sobre materiais descartados na cidade. A reflexão do jornalista Luiz Antônio Monteiro sobre cuidado e ciência. Olá, Luiz. Paz e bem, Ana Lúcia, saudação muito fraternal. Hoje tem uma frase de professor. As tragédias merecem maior cuidado e ciência. Marcos Lisboa, presidente do INSPER. Ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, atual presidente do INSPER, o professor publica artigos na imprensa nacional. Em recente texto, questiona o que houve. A pergunta tem sentido e razão de ser. Histórica. Um ônibus espacial lançado em 28 de janeiro de 86 explodiu no ar. O que houve foi a questão. Uma equipe foi buscar a resposta contando com a presença de renomado físico para entender nos Estados Unidos. Tudo a ver com os casos nas barragens de Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais. A mesma pergunta. O que houve? Acontece que pouco aprendemos com a tragédia de Mariana. O risco de aprender com Brumadinho parece também ser baixo. Será que basta prender os culpados? A investigação técnica não pode ser dispensada, nem ignorada, nem adiada. O professor Marcos Lisboa alerta que não resolve emitir vereditos com a rapidez de uma cartomante. Com toda certeza, a queda das barragens de mineradora pede maior cuidado e ciência para que se previna a ocorrência de novas vítimas e novos casos de danos ambientais. É por aí. Paz e bem. Paz e bem, Luiz Antônio, muito obrigada. O Jornal da Vida fica por aqui. Ótima noite e até amanhã. Tchau.